Imagine você vivendo sem dor. Imagine tudo aquilo que seria melhor na sua vida sem dor. É o que eu desejo para você. Você sabe o que causa dor, cansaço e fraqueza do seu músculo durante a mastigação? A dor na musculatura mastigatória pode ser causada por uma sobrecarga, que acaba ocasionando redução do fluxo sanguíneo, menor oxigenação e deficiência na remoção de metabólitos, o que pode ocasionar edema, fraqueza e dor. Essa fadiga, o cansaço e a fraqueza podem ser percebidos, por exemplo, durante a mastigação de alimentos mais consistentes, quando é muito comum o paciente relatar que percebe um cansaço, uma rigidez ou até mesmo uma sensação de cãibra. E também é muito comum o paciente relatar, por exemplo, ao acordar, que percebe um edema, principalmente na região de masseter, relatando uma assimetria na sua face. Os pacientes geralmente apresentam mais de um hábito ocorrendo ao mesmo tempo, o que acaba potencializando o efeito deles. Mas que hábitos orais são esses? Como que eles ocorrem? Hábitos como, por exemplo, o apertamento de dente, que é o hábito de você manter os dentes em contato e ainda tensionar com força. O hábito de mordiscar lábio e bochecha. O hábito de ficar tensionando a língua contra os dentes. De ficar testando a articulação quando na presença de algum tipo de estalo. Hábito de ficar mordiscando algum tipo de objeto, como tampa de caneta ou até mesmo prendedor de cabelo. Hábito de ficar mastigando chicletes frequentemente. E o hábito também de roer unha, que chamamos de onicofagia, que também é um hábito muito comum, principalmente durante a infância. Eles têm uma etiologia complexa, que pode estar relacionados a alterações do sono, má oclusão, genética e a fatores emocionais e comportamentais, como ansiedade e estresse, por exemplo. É importante salientar também que esses hábitos são, na maioria, inconscientes. Ou seja, quando o paciente ele é questionado se possui, por exemplo, o hábito de apertar os dentes, ele geralmente vai responder que não, por se tratar de um hábito inconsciente, o que acaba dificultando o diagnóstico. Então, existem formas de você começar a perceber esses hábitos. A primeira é através da conscientização, que é o que já estamos fazendo aqui também. A outra é você pedir para uma pessoa que conviva com você observar se você realiza algum tipo de hábito desse. Uma outra forma é a observação durante uma consulta com um profissional. Por se tratar de hábitos muito comuns, provavelmente você estará também realizando um ato desse durante a consulta. E a forma mais eficiente é através da utilização de dispositivos intraorais, que você poderá usar durante um período do dia ou até mesmo durante 24 horas, sendo alertado ali o tempo todo do hábito que você está realizando. Esses hábitos, eles podem ser diurnos ou noturnos. E quando se trata dos hábitos noturnos, o paciente tem ainda mais dificuldade de percebê-los. Então, uma das formas que ele percebe esse hábito é através, por exemplo, de uma sensação de rigidez ou de tensão ao acordar. Ele relata que parece que passou a noite inteira trabalhando essa musculatura e, por vezes, também acorda com edema, principalmente nessa região de masseter, relatando uma assimetria facial. Mas então, como perceber, por exemplo, o hábito de apertar os dentes? Que é um hábito muito comum, com grande potencial de causar sobrecarga e também dor na musculatura mastigatória, cervical e na articulação temporomandibular também. Qual é a postura natural, a postura fisiológica da nossa mandíbula? Quando nós estamos em repouso, com o lábio fechado,
os nossos dentes não devem estar em contatos, ou seja, deve existir um pequeno espaço entre eles, que chamamos de espaço de repouso ou espaço funcional livre. A partir do momento que você encosta os seus dentes, nós já consideramos como sendo um hábito, nós já consideramos como sendo um apertamento, mesmo que você não realize isso com muita atenção. Pois a partir do momento que você possui o hábito de manter os seus dentes em contato, você perde a sua capacidade de percepção e de detectar quando você está realizando uma tensão maior. E se não conseguimos conscientizar, se não conseguimos identificar esses hábitos que até então são inconscientes, estaremos influenciando diretamente no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento e no resultado esperado. E é importante aqui frisar que esses hábitos orais, eles geralmente estão relacionados a algum fator emocional e comportamental, como a ansiedade, estresse, a depressão, a preocupação, a tensão excessiva, o perfeccionismo, a autocobrança excessiva, a autocrítica excessiva também. Então significa que um paciente ansioso, por exemplo, ele sempre vai apresentar algum tipo de hábito oral nocivo? Não. Significa também que todo paciente que possui algum hábito oral nocivo, ele vai apresentar dor? Também não. Isso depende da tolerância fisiológica e do grau de adaptação de cada um. Como se fosse uma balança, onde de um lado você tem esse grau de adaptação, de capacidade de adaptação, de tolerância fisiológica, e do outro lado você tem os fatores que podem promover o desequilíbrio, como por exemplo a má qualidade do sono, os hábitos orais nocivos, os fatores oclusais, a presença de fatores emocionais e comportamentais. Então, ocorrendo esse equilíbrio, aí sim poderão surgir sinais e sintomas de um quadro como a disfunção temporomandibular, ou DTM, por exemplo. E esses hábitos, eles também podem acabar influenciando na sua qualidade do sono, porque eles são capazes de promover microdespertares. Então, mesmo que você não acorde, ele estará interrompendo uma fase do sono através desses microdespertares, como, por exemplo, é o caso do bruxismo, que é o hábito de você ranger o dente, que é um comportamento involuntário e inconsciente, não associado a uma função normal. Então você acaba acordando cansado, parecendo que não dormiu à noite. Acaba não tendo um sono restaurador, mesmo achando que dormiu a noite inteira. E essa tensão no seu corpo, gerada por esses hábitos, acaba também influenciando na sua atividade cerebral, que fica aumentada. E esse aumento da sua atividade cerebral acaba contribuindo também para aumentar a tensão muscular. Então, a partir de agora, que você já sabe da existência de alguns hábitos, que você já sabe, inclusive, como identificar alguns deles, fique atento aos hábitos, fique atento ao seu corpo, peça para que pessoas que convivam com você prestem atenção e te ajudem a identificar esses hábitos, para que aí sim você possa começar a controlar os mesmos. Até a próxima!